Se o problema não é teu, por que pesa tanto? Algumas pessoas não apenas escutam os problemas dos outros, elas passam dias carregando esses problemas por dentro. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre por que às vezes você sente algo que nem começou em você. E por que isso nem sempre apenas é empatia. E não, isso não é sobre se tornar frio. É sobre maturidade emocional. Sentir o outro sem se perder nele. Existe uma diferença importante entre se emocionar com alguém e se desorganizar por causa do outro. Se emocionar é humano. Você pode chorar com um amigo, pode se sensibilizar com seu companheiro, pode se importar profundamente. Isso é saudável. O problema não é sentir. O problema é quando aquilo começa a ocupar um lugar na sua mente, por dias. Quando a razão entende que aquilo não é sua responsabilidade, mas o corpo já entrou num estado emocional do outro. Carl Jung falava sobre algo chamado falta de diferenciação psíquica. Quando ainda não está claro internamente onde eu termino e onde o outro começa. Quando essa fronteira não está clara, a emoção do outro invade. Agora deixa eu explicar melhor. O que significa se desorganizar internamente? Não é apenas ficar tocado por alguns minutos. É quando você passa dias pensando no problema do outro. Fica ruminando a conversa. Repassa mentalmente o que aconteceu. Sente culpa por não ter feito mais. Tem gente pensando isso agora, né? Se pergunta se deveria ter resolvido o problema do outro. Você vai dormir pensando nisso. Acorda e aquilo ainda está ali. Isso já não é apenas empatia. É quando algo que não é seu começa a ocupar seu espaço emocional. E aqui entra um ponto muito importante. Nem toda empatia é sobre o outro. Às vezes, o que você está sentindo diz mais sobre você. Quando algo externo te atravessa com tanta intensidade, quase sempre ele tocou algo interno, que já estava ali. Isso não é acusação, é consciência. Muitas pessoas dizem assim, mas eu sou sensível. A sensibilidade não é um problema. Ser sensível é uma qualidade. Perceber o outro é uma capacidade humana importante. Mas sensibilidade não significa absorver tudo. Não significa perder o próprio eixo. Não significa passar dias ruminando o que aconteceu. Existe uma diferença entre perceber e se desorganizar. E existe ainda um ponto mais profundo. Muitas vezes você não está reagindo ao fato em si. Você está reagindo ao significado que você deu ao fato. Se alguém parece distante, você pode interpretar como rejeição. Se alguém está te irritando, você pode interpretar como culpa sua. Se alguém está triste, você pode interpretar como responsabilidade sua. Duas pessoas vivem a mesma situação. Uma percebe e segue. A outra passa dias ruminando. O que muda? O significado. Você não sofre apenas pelo que acontece, você sofre pelo significado que constrói sobre o que acontece. Se esse tipo de reflexão contribui para você entender melhor os seus próprios padrões, agora é hora de se inscrever nesse canal. A proposta aqui é aprofundar a maturidade emocional e individuação, com calma e consistência. Agora vamos um pouco mais fundo. Esse padrão geralmente não surgiu do nada. Muitas vezes ele começou como uma adaptação. Talvez em algum momento da tua história. Foi necessário prestar atenção demais ao estado emocional do ambiente. Isso para se sentir seguro. O corpo aprende a vigiar.
aprende a perceber o humor das pessoas, aprende a tentar organizar o ambiente. E isso continua na vida adulta. Então, quando alguém sofre, algo antigo é ativado. Você não está reagindo apenas ao presente, você está reagindo a memórias emocionais que ainda não foram elaboradas. É comum ver pessoas que relatam exatamente isso. Elas dizem que não conseguem ficar bem se alguém próximo está mal. O parceiro ansioso e ela entra em alerta. Um familiar enfrenta um problema e ele sente culpa por estar tranquilo. Um amigo desabafa e ela passa dias pensando naquilo. Externamente parece cuidado, mas internamente existe uma dificuldade de manter o próprio centro. E eu quero deixar algo muito claro. Eu não estou dizendo que você não pode se emocionar. Pode. Você pode até chorar com alguém, pode sentir junto. O problema é quando colapsar junto vira regra. Elaborar significa conseguir sentir e depois retornar ao seu eixo. É perceber, isso me tocou, mas sem transformar isso em responsabilidade excessiva. Diferenciação emocional não é frieza, é estabilidade. É quando você consegue estar presente para o outro sem desaparecer no processo. Em algumas histórias, esse padrão ele está profundamente enraizado, especialmente em pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis. Nesses casos, não se trata apenas de entender racionalmente. Às vezes é necessário um trabalho cuidadoso para reorganizar essa estrutura interna. Então, eu volto à pergunta do início. Se o problema não é teu, por que pesa tanto? Talvez não seja apenas sobre o outro. Talvez seja um convite para compreender o que dentro de você ainda reage dessa forma. Quero te deixar uma pergunta. Qual situação recente fez você carregar algo que não era seu? E qual significado você deu para aquilo? Se quiser, escreve aqui nos comentários. Porque nomear o padrão já é o primeiro passo para transformar ele. Até o próximo vídeo.